posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida, não pode mais olhar para trás, pois quem ao Mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina o teu redor, mostre tua vida, Faz das boas novas tua vida. Quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Quem Cristo põe a vida, não pode olhar para trás. Posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Cristo põe a vida. Quem falou isso? Quem falou isso? Hã? Fala alto. Jesus falou isso. Então, não foi outro homem. Então, o que ele disse? Quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Nós não somos dessa época. Pelo menos, eu não sou, mas eu já vi na roça gente arar o chão assim. Não é? Obrigado. Pode abrir para mim todas as janelas, por favor. E não pode olhar para trás porque perde a linha, e mesmo assim, antigamente, as curvas ficavam meio assim, né? Na sua época, né, Sirlei? Não ficavam muito retinho, né? E pá, ali. E muitos aqui já passaram por isso. E Jesus, naquela época, tinha o arado para lançar semente na terra. E quando o boi, né, e na figura, na capa desse disco aí, desse CD antigo, tem um boi lá assim e alguém com arado. Né? Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, porque senão perde o rumo. Fica, além de ficar horrível a plantação, pode cair, tem pedras e tal, ele tem que guiar o boi e assim por diante. Eu não sei muito disso, mas pelo menos o básico eu sei sobre isso. Não é? Quem em Cristo põe a vida,
não pode olhar para trás. Não tem volta, se tem Cristo. E eu quero ler um trecho da palavra de Deus aqui para vocês, porque é muito importante ler e você já prestar atenção no que você vai ouvir da palavra de Deus. Se você quiser abrir, você pode abrir. Mateus, capítulo 13, do 1 ao 23. E depois eu vou encerrar com outro texto, só para fechar. Então preste atenção. Já na leitura da palavra de Deus, você tem que entender isso e sempre prestar atenção. Já na leitura da palavra de Deus, você já é extremamente edificado, porque é Deus falando, né? Me lembra no final aqui, tá? Para eu chamar você para a gente orar sobre isso. Só de você ler a palavra de Deus, você já é edificado, porque é Deus falando com você. Não é algo que o pastor Alain vai comentar sobre a palavra de Deus. Então, o mais importante é a leitura da palavra de Deus. Então, preste atenção. E Jesus já vai falar com você. Olha aí. Naquele mesmo dia, saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, entrou, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. E Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era profunda ou não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, ou de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Na primeira parte, ele fala assim: escutem, presta atenção. Na segunda parte, ele fala: se vocês têm ouvido para ouvir, disposição, coração, vontade, ouçam. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: a vocês, Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem, receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. E por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, e nem entendem. E assim acontece com essas pessoas. E o que eu disse
Assim acontece com essas pessoas, o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos podiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. Poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. E a sua mente poderia entender. E eles voltariam para mim. E eu os curaria, disse Deus. Isso é o Isaías citando. Né? Jesus citando Isaías. Disse Deus assim. Aí ele cita. Jesus continuou dizendo: mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. Na primeira vez, escutem. Na segunda vez, ouça quem tem ouvidos para ouvir. E agora, escutem e aprendam. Coloque em prática. Faz. Escuta e executa. Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. 1. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O maligno, o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, vem e tira o que foi semeado no coração delas. Ele tira do coração. Interessante, né? O que foi semeado no coração, ele tira. Essa é a primeira parte das sementes que foram semeadas à beira do caminho. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria. Mas duram pouco, porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Aí é por conta delas. Elas abandonam a sua fé. 3. Outras pessoas são parecidas com as sementes que eram semeadas ou que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. Terceiro grupo. Quarto grupo. E as sementes que foram semeadas em boa terra, em terra boa, são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande quantidade de frutos, uma grande colheita, umas 100 e outras 60 e outras 30 vezes mais do que uma que foi semeada. Até aqui. Primeiro esse texto de Mateus. Depois eu vou encerrar só lendo um outro e fazendo um pequeno comentário. Você já entendeu, não já entendeu? Poderíamos ir embora, né, Murilo? Podíamos ir embora para casa. Porque você já leu esse texto aqui
se não centenas, mas dezenas de vezes durante a sua vida. Mas sempre leu correndo. Já ouvi o pastor pregar sobre isso várias vezes lá na igreja. Talvez eu até já preguei esse texto aqui, eu estava desconfiado, pensando sobre isso. Será que eu já preguei? Eu acho que eu já preguei esse texto. Mas a abordagem de hoje é uma abordagem nova, não por causa de mim, mas pelo que Deus colocou no meu coração. Porque o nosso tempo é de alerta. Eu não sei por que vocês, dos casais, ficaram assentados. Deve ter um outro compromisso maior do que o que vai acontecer aqui. Ou um compromisso mais importante ou inadiável. Não estou condenando você. Eu só estou levando você a pensar no que você precisa hoje. No que você tem necessidade, mais do que comer, irmão. Mais do que beber. Mais do que viver. Porque do jeito que a igreja está indo, eu não estou falando de vide, a vide é um reflexo do geral, e mesmo assim, graças a Deus, nós tentamos, o Saulinho, eu, ou quem vem aqui, o Labieno, ou o Júnior, Ariovaldo Júnior, ou outro que vem, ou a Micaela que dá aula no Enive, ou outro que toma a palavra, ou a Enils que canta, ou canta em línguas, ou canta como os anjos, ou qualquer coisa que você ouve aqui, não tem outra intenção, a não ser que você seja essa última pessoa da semente. Mas você, analisando-se a si mesma, ou a si mesmo, você vai se enquadrar em qualquer dessas quatro aqui. E é já uma pergunta que eu faço a você. Em qual delas você se enquadra? Falando sério. Fala sério. Em qual delas você se enquadra? Porque não está falando de salvação? Está falando de quê? De reino. De reino. Assim é o reino de Deus. Jesus Cristo citou aqui. Por que o senhor fala em parábolas? Eu falo em parábolas para cumprir a profecia de Isaías e para mostrar para muitas pessoas que elas estão enquadradas no esquema de Isaías. Qual que era o esquema de Isaías? Hein, Geraldo? O esquema de Isaías é a pessoa ouve e não permanece com o que ouviu. A pessoa vê e se esquece do que viu. Como diz Tiago, acho que é Tiago, Timóteo, é Tiago, né? Que fala que chega na frente do espelho, é Tiago, né, Saulinho? Chega na frente do espelho, apronta lá de manhã, tal, etc. Tal, fiz isso, fiz aquilo e tal, né? Cortei meu cabelo, né, Ana? Ficou bonito, viu? Miriam, seu cabelo ficou bonito também, cortadinho, assim, paradinho. Vocês duas cortaram o cabelo, eu reparei. Sou reparador de cabelos, assim, observador. Gosto disso, acho bom. Mas você chega na frente do espelho e vê e depois se esquece. Por exemplo, eu não sei como é a minha aparência agora no meu cabelo. Eu passo a mão aqui, também cortei o meu, um pouquinho. E de manhã eu sabia como ele estava, agora eu não sei muito não. Estou confiando naquilo que, do jeito que eu penteei, do jeito que eu fiz. Mas não vai permanecer, eu vou ter que pentear de novo, ir na frente do espelho de novo. E se eu quiser ficar com ele arrumado, eu vou ter que pentear de novo e conservá-lo assim. Depois chegar no espelho ali, ver, tal, verificar. Assim é a palavra de Deus. No entanto, é um espelho hoje que você quase... Quando eu falo você, eu quero abrir o parênteses de novo e explicar para você não ficar assim, traumatizado, nem que eu estou acusando. Não, não, não. Quando eu falo você, é a igreja de um modo geral e os crentes com os quais eu tenho contato, daqui, fora daqui,
ou em Facebook, ou em WhatsApp, ou em vídeo, ou em sermão, ou em seminário. Quando eu falo você, é você, igreja. E eu estou dentro dela também, num nível de semente que eu sei do meu coração, um pouco. Mas você sabe mais do seu. Então você sabe que nível de intimidade com o espelho que você tem. Com esse espelho aqui que é a palavra de Deus. Então, se você não consulta o espelho e fica só nas escolas dominicais da igreja presbiteriana de 30 anos atrás, você nunca vai crescer. Vai ser aquela Denise lá, moça, mas hoje é mulher que tem filhos e mãe não cresceu. Ficou aí. Fala os mesmos versículos de 30 anos atrás. Interpreta do mesmo jeito que você fazia em patrocínio quando você estava no IBEL. Não cresceu. Não estou dizendo que você não cresceu. Estou citando um exemplo. Como para o Sirley, que eu poderia falar de Biá. Ou do Emerson, na Igreja Presbiteriana Central. Ou de vocês, e eu estou falando agora para os mais antigos, que tem essa tradição de igreja, como vocês batistas, nasceu em família de pastor. Mas e aí, desenvolveu? Olha no espelho todo dia? Consulta o espelho todo dia? Qual dos quatro tipos de pessoas que é você? Porque a semente, ela é boa. A semente é a palavra de Deus. A semente é o reino de Deus. Sirley, a semente é excelente. Ela é boa. Tudo que você ouve da palavra de Deus é bom. Mas agora o que eu faço com a palavra de Deus a partir do meu coração é que é ruim. E olha, na tradição, na religião, na doutrina, no costume, nós não impressionaremos a Deus. Não tem jeito. Na performance, no tanto de gente, Deus não se pressiona com isso. Até onde eu entendo a palavra de Deus. Mas um coração contrito e compungido o impressiona. Então não adianta ser de uma família tradicional presbiteriana. Fala as mesmas coisas de 50 anos atrás, 30 anos atrás. Não adianta. Não adianta ser um pastor, coisa que eu aprendi lá no seminário, se eu não tenho revelação dia após dia, se não busco isso, é o que eu sempre busquei, e põe o joelho no chão, e pedi a Deus, quando eu era menino, com 20 anos, 21 anos, eu ajoelhei, eu lembro disso. Falei, Senhor, eu não quero ser como esses pastores que eu vejo, porque eu já estava descobrindo os podres de presbitério, de pastor, de liderança, de gente teólogo. E eu não queria, eu queria fazer outra coisa então. Para mim não servia, nunca serviu. Então, cada um recebe aquilo que pede a Deus, se pede bem. Eu pedi sempre para ensinar a palavra de Deus, independentemente de pancada, de tudo. Não que eu seja o melhor, mas isso é para você. O espelho é para você também. Essa deve ser a busca, não devem ser coisas, pessoas, família, comida, saúde, férias, bem-estar. Isso não vale. Você está entendendo? Se você tem a semente, qual dessas 4 pessoas é você? A primeira, que a semente foi jogada, ela atingiu na beira do caminho um pouco de terra, diz a palavra de Deus aqui. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, não está falando de salvação, está falando de andar no reino. É reino, se trata de reino aqui nessa igreja. Salvação é a coisa mais fácil que tem, mas o reino é difícil. Salvação, eu creio que todos vocês que estão aqui me ouvindo, são salvos em Cristo.
porque vocês receberam a palavra de Deus um dia e creram. Eu posso perguntar aqui com todas as letras aqui, garrafais, da Julie até o Lúcio, passando por mim. Você creu em Jesus um dia? Criei. Você crê na morte e ressurreição? Sim. Você crê na volta de Jesus? É claro. Você crê em tudo que é escrito na Bíblia? Sim. Mas se a gente começar a esmiuçar esse crer para a prática, vai só raliando. Aí vai caindo nas 4 pessoas aqui, nos 4 corações. Ouve a mensagem do reino, mas não entendem. Por quê? Se Jesus falou que essa mensagem é para os simples, é para os humildes. Sabe por quê, Marcelo? Porque não é humilde no coração, não é simples. E pensa que Jesus é cheio de teologia, cheio de regra, de doutrina, de falar bem. Ah, eu não oro porque eu não sei. Não, você não ora porque você não quer orar no meio do povo. Se eu falar assim, quem quer orar aqui? Você já pularia na frente. Porque quem gosta de orar, ora. Eu quero falar com Deus de novo. Não fica nessa timidez espiritual com relação ao reino de Deus. Não tem problema ser tímido, como alguns aqui são. Tem pessoas que são tímidas, muito tímidas aqui no nosso meio. O Geraldo é um deles. Você quase não ouve a cor da voz dele. O filho do Salviano, eu estava orando com ele, com o Emanuel, né? O Emanuel é um menininho muito tímido, é um menino lindo, né, Inilce? A Inilce fala muito bem dele para mim, mas é um menino extremamente tímido. Mas isso não tem nada a ver com o reino espiritual. Ele pode ser um menino tímido, como Russell Shedd era tímido, como Chiquinho é tímido. Mas quando se fala do reino de Deus, o homem vira um tanque, um foguete, ele quer estar na frente, ele quer pular, mas você é tímido para as coisas do reino. Você não é tímido para churrasco, para cantar parabéns, para fazer gracinha, para contar piada e tal, etc. Mas para o reino de Deus é tímido. E os tímidos não, completa para mim, herdarão o reino de Deus. Fala que não vai herdar salvação? É o reino. Os tímidos, para o reino. Não busca oração, não busca crescer, caiu à beira do caminho ali. Eles não entendem, mas não entendo. Eu leio e não entendo. Tem o mesmo espírito que eu. São como as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Por quê? Porque por causa dessa timidez, o maligno vem e rouba essa semente boa. E não tem desculpa para o Senhor, até onde eu entendo a palavra de Deus, não tem desculpa, não tem jeito. Ah, mas o Senhor, não tem jeito de vírgula, mas para Deus, Deus não é o Lewandowski não, que mudou a Constituição lá, quando condenaram a Dilma, rasgou a Constituição. Nem eu sou advogado, nem entendo, mas isso eu entendi. Não sou burro, eu penso. Rasgou a Constituição, depois daquela vírgula lá, naquele artigo. E ela vai ir para senadora. Isso é perigoso para o nosso desgosto, capaz de ser eleita. Aqui em Minas Gerais. Agora presta atenção. Preste atenção. Você está nesse primeiro grupo? Assim, não entendo, não sei. Ó, o bicho vem, ó, e come. Aí fica só com aquela plantinha lá, aquele trenzinho na beira do caminho, que nunca vai para frente, aquelas folhazinhas lá de alface, aquele trenzinho lá. Aí tem o segundo grupo. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria. Quantos que você conheceu aqui nessa igreja? Lembra-se daí comigo. Não vou falar nome não. Só vamos lembrar comigo, nossa memória é boa.
Pensa nos irmãos que choraram conosco, que caminharam conosco. Clarice também cortou. Agora que eu vi, estou mais pertinho. Né? Ficou bom o cabelo. Ficou legal. Né? Gostou, Sirlei? Amém. Né? Aí o seguinte, pensa nas pessoas. Pensa aí, Jorjão e Denise, vocês estão do começo. Bonde, pensa aí, você e a Miriam. Quantas pessoas choraram conosco, que riram, que estavam juntos aqui. Julie, você que é uma mulher festeira assim, né, para frente e tal. Pensa nisso aí, gente que estava com alegria e tal. Quando começou a ouvir a mensagem do reino, para valer, vazaram na braquiária. E a culpa é da vida ou do pastor. Mas teve alegria. Participou de tanta alegria conosco, de tantos momentos alegres, de lutas, mas de alegrias. Eles recebem com alegria aquela mensagem nova, puxa vida, a vide, uma nova perspectiva e louvor. Alguns pensam que era para tocar bateria, levantar a mão e tal, não tinha nada a ver com louvor. Eu deixava rolar, deixei rolar os anos inteiros aí, pode ir, vai. Vamos ter um pouco de alegria superficial. Depois nós vamos entrando naquilo que é a nossa identidade hoje. Já sabia há muito tempo, irmão. Mas tem gente que está lá ainda. Só fica assim nessa cantação, nessa louvação. Faz um curso aqui, um seminário ali, e não sei o quê, e lê isso, e o livro tal, e não sei o quê. Só vive de novidade em novidade. Não firma. Tem que ter alguma alegria. É de comprimido espiritual, não vai para frente. Por quê? Exatamente. Porque não cria raízes. E raízes, elas vão buscar água. Lá no fundo, se faltar água chovendo aqui, ela vai saindo buscando, e tipo mandioca, e vai sujando a cara e tal, etc. E vai machucando e vai entortando até se tornar uma raiz forte, boa, que para arrancar uma mandioca daquela assim, poderosa, é força, né, Sirlei? Você cavuca e tá, é aquilo lá. Aceitam logo, mas duram um pouco, porque não tem raiz. Agora aqui, ó. E por causa da mensagem, chegam, olha aqui, e por causa da mensagem do quê, Antônio Neto? A mensagem do reino de Deus. Por causa da mensagem do reino de Deus, vem o sofrimento junto. E elas não aguentam. Porque o reino de Deus, irmão, não é moleza. É tomado por esforço. Não é assim na superfície, não. Senão você é salvo e tá bom, vamos lá. O Ariovaldo Júnior falou isso aqui. E eu já tinha dito isso aqui, não sei se você se lembra. Se Deus quisesse fazer assim, Ele me salvaria e me mataria. Para eu ir para o céu, para acabar os problemas. Acabar com o problema de diabetes. Acabar com o problema de pressão alta. Com o problema de visão. Com o problema de divisão. Com encrenca, que é uma atrás da outra, você parece que tem que ir lá, dar uma injeção, raspar e tal, e fazer um gesso, e vamos lá. Aí a hora que você vê que a perna já está firmando, quebra de novo, aí volta lá. Por quê? Porque o espelho está sendo mal visto todos os dias, não por mim, que preciso disso. Saulinho precisa. Imagina eu, Saulinho, a gente dirigindo 2 entidades aqui, que tem centenas de pessoas. Se a gente não buscasse por você, você estaria perdido, irmão. Porque nós estamos buscando por você. Nós estamos lendo por você. Nós estamos orando por você. E você vai continuar com essa rasura? Depois de 30 anos, 25 anos, 12 anos, 13 anos, quem anda comigo aqui há 13 anos, está ouvindo a mesma coisa. E teve gente até que já reclamou, que não está aqui mais. Não quero ir lá mais não. O Alan só tem um assunto.
Só fala uma coisa. Não muda o disco. E não vou mudar até morrer. O disco é reino de Deus. É sacrifício nesse ponto. É generosidade. É envolvimento. É dar-se. É amor ao próximo. É por isso que eu bato em vocês fortemente aqui com relação a essas questões familiares. Você precisa aprender que a saúde das suas filhas vai ser em você dar atenção para crianças, mais do que a elas. Enquanto ficar cercando ali, vai ficar aí, qualquer coisinha, papai, mamãe. Não cresce. E depois de moça, vai crescer na marra. Não é que eu não goste. Eu amo os meninos, amo todo mundo, amo criança, gosto, ajeito, abraço. Veja assim as expressões do Antônio aqui, marchando, e porque ele é mais extrovertidinho, né? Aí ele pega os meninos, é assim, Saulinho? Ele pega os meninos, vamos lá, vamos marchar. Como diz o outro, está puxando. Eu amo isso. Mas às vezes eu fico irado com vocês, pais, que não ajudam seus filhos a deixar eles serem, mesmo depois de grande, viu, Júlio? Deixa o Pedro, solta o Pedro, senão não vira homem, senão fica raso a vida inteira. Aí quando vier a luta, mãe, você pode orar por mim? Eu estou aqui, eles estão me perseguindo aqui no futebol. Ah, dá licença, são coisas que você está ouvindo direto aí, mas não muda. Pergunta às professoras como é que seu filho age lá. Dá um balãozinho de uma cor, não, esse eu não quero. Minha cor é rosa, minha cor é azul, minha cor é não sei o quê. Não, mas só tem esse aqui. Não, mas eu não quero. Onde aprendeu isso? Com a mãe, com o pai, porque você faz tudo que ele quer. Não, você vai comer isso aqui. Aí você vai culpar o seu menino de não comer verdura? É porque você nunca comeu e não come, e é fresco, é enjoado. Aí tem que tomar depois vitamina, ao invés de comer direito. Tipo coisa simples assim, rasura. Segunda semente, rasura. Meio de pedra, rasura. Terceira semente. Terceira pessoa. Terceira semente semeada, que é a mesma. Terceiro tipo de pessoa. Coração. As sementes que foram semeadas, onde havia muitas pedras, a terceira. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. É interessante que esse evangelho de Mateus, ele tem alguns detalhes assim muito interessantes. Lucas é mais detalhado, mas Mateus, ele fala assim, essas pessoas. E está falando de pessoas, né, Marcelo? Entre espinhos. Agora presta atenção. O que está pegando? Geral. Olha aqui. Presta atenção. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem fruto. Preocupação com esse mundo. E dinheiro. E trabalho. E serviço além da conta. Presta atenção que eu falo para vocês aqui. Vocês pensam que eu estou assim, toda vez falando isso. Vocês que são donos de empresas aqui, ou que têm o seu próprio negócio, você não ora porque você não quer. Você não tem vontade de orar. E a desculpa é que você tem que abrir a loja. A desculpa é que você precisa cuidar de outra coisa. Aí você não ora. Junto com aqueles que estão orando e buscando o Senhor. Não é só eu não. Eu vou o que eu gosto.
Estava até pensando outro dia como é que eu faria se fosse todo dia. Eu gostaria que fosse todo dia. Ter seguido na minha. Um pouco longe e tal, etc. Mas eu daria um jeito. Estou orando sobre isso. É porque você não organizou a segunda parte para fazer a primeira mais importante. O Marcelo, deixa eu falar do Marcelo Coração aqui. Lembro direitinho. Aí é só orar. Marcelo Coração chegou para mim e falou assim: pastor Alain, puxa vida, eu gosto tanto de orar durante a semana, eu vou conversar lá no meu serviço. O que aconteceu? Eles deixaram você ir orar? No primeiro momento? Agora, você falou para mim, eu vou ter que começar mais cedo e tal, etc. Parou de orar. Não é acusando você não, mas estou dando um exemplo. E a oração, onde fica? E o Deus que é dono da medicina? E o Deus que é dono lá dos cartões de ponto? E o Deus que é dono do seu chefe? E o Deus que é dono da tabela? E o Deus que é dono lá dos velhinhos? Lá do seu emprego, lá de vigia? E o Deus? Não vou consultar ele não? Ou ele quer que eu pare de orar? O que você acha? Quer que eu pare de orar? Ele quer que você pare de orar? Não. Mas não há esforço. Aí você coloca em primeiro lugar o que é secundário. Você está entendendo, Luísa? Qual que é o secundário? As preocupações com este mundo. E mundo aqui não é cigarro, não é droga, não é sexo, não é bebida. É preocupação do dia a dia que todo pai tem que ter. Mas tem que orar. A preocupação em os meus meninos irem para a Croácia e Deus vai cuidar deles, mas eu não posso dar todo o dinheiro. Aliás, eu não tenho dinheiro para dar. Eu tenho essa oferta mensal. E a Vide também. Agora amanhã é arrecadação, não sei quanto entrou no gasofilaço lá, mas eu sei que nós vamos dar conta. Estamos dando conta há 13 anos, eu estou dando conta há 30 anos no pastorado. Você está dando conta há 70 anos? Como? Misericórdia de Deus. Então, esse terceiro tipo de pessoa é a pessoa do século 21, é de hoje. Não há esforço para que o fruto venha. Por qualquer lutinha do mundo, preocupação com o mundo, em sustentar sua família, impor seu filho uma boa escola. Irmãos, preocupação com sustento. Não, mas aí vira gente do mundo. Você já viu aquele papo assim, mas o senhor está falando isso aí? Garanto que muitas pessoas pensam isso. O senhor porque não é com o senhor não conhece meu negócio. Nem quer conhecer. Meu negócio é esse aqui. É te fazer conhecer. Lá, se Deus me quisesse lá onde você está, Ele me colocaria lá. Empregado na Algar, empregado não sei aonde, vendendo não sei o quê. Mas eu não nasci para isso. Eu nasci para ser pastor, para estar aqui, falando para você hoje e falando da palavra de Deus. E para te exortar. Para isso que eu nasci. Para falar. Desde pequeno eu gosto muito de falar. Então tem 1010 desculpas. Mas meus filhos aqui... Outro dia eu falei para algumas mães aí e tal. Olha, a gente vê na história, nossa, que gracinha, a mãe de John Wesley, o John Wesley virou John Wesley, porque não sei, os teólogos aí que estudar John Wesley, sabe o que eu estou falando, né? Aquele monte de filhos, 10 filhos, 6, de 6 a 10, nem sei quantos mais, aquele monte. Ela não deixava de meditar um dia, ele deixava o pau quebrar. Porque agora é meu momento com Deus. E ela foi ensinando os meninos. Mamãe vai falar com Deus agora. Vocês fiquem todos quietos.
Mas não. Tem mãe aí que fala assim, se o menino falar assim, eu quero ir também. Aí você leva para falar com Deus junto com você. Eu quero ir também. Não sabe falar que você vai ficar quieto agora? E se você não ficar quieto, a hora que eu sair de falar com Deus, você vai apanhar, se você bagunçar. E bate mesmo. Se não rasga Provérbios, irmão, e vai ser um crente mundano e carnal, logo de uma vez. Se obedecer só 75%, como é o plástico, a sugestão do Ariovaldo Júnior, põe 75% de Jesus lá no carro. Porque a minha busca e a sua tem que ser 100%. Então as preocupações do mundo, coisa do mundo, são os gentios que se preocupam. O vosso Pai Celestial sabe que vós precisais de todas essas coisas, mas os gentios, quem que é gentio? É quem não conhece a salvação, não conhece Deus, é que se preocupam com essas coisas. Mas não, o mundo entrou de tal forma na sua vida, que você dá prioridade a coisas secundárias, e a prioridade espera. É ou não é? Ou eu estou inventando? Pensa. O que Jesus falou, mas aí tem o quarto. Que ele diz assim: as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Uma 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes por uma semente. Não está falando de fruto como do G12. Ou fruto de encontro. Você fica no cabresto de um cara lá e ele tem que produzir 12. E esses 12, só porque é um modelo de Jesus, pensa que vale o número. Entendeu? Por que não é 7? Que é o número de perfeição de Deus e tal. Por que não são só 3 que são os preferidos de Jesus? Não, tem que ser 12. Aí de 12, aqueles 12 têm que produzir 12. Aí no final do ano, eles fazem a conta, quanto você produziu. Aí você produziu muito fruto. Não é isso que está falando. Fruto na vida cristã não tem nada a ver com números. Não tem nada a ver com finanças. Que você está bem na fita. Que você não tem preocupação financeira. Que você não tem discussão com a esposa. Que você não luta. Não tem nada a ver com isso. Fruto é vida que anda sob o reinado de Jesus. E você pergunta tudo. E você consulta tudo. E você não deixa as prioridades para secundário. Você não troca uma comunhão dessa aqui por causa de aniversáriozinho que você faz lá na sua casa e convida os amiguinhos da igreja. O pior é que leva outros ainda para o buraco. Porque você deixou de aprender. Quando eu pergunto, cadê a Fabiana, cadê os meninos e tal? Não é que eu estou se preocupado, se vocês ficarem dormindo, se foi para o clube. Não, ou você está tomando sol. Não, é porque aqui iria ouvir o que você está ouvindo. E você não tem condição de transmitir tudo que eu falei. Você vai guardar as 4 sementes só. E eles não vão ter tempo para ouvir. Porque cada um está na sua atividade de domingo, comendo macarrão com a família. Não vão parar para ouvir. Quando eu falo para o pessoal da Jocum para vir aqui, é porque toda semana eles estão lá ouvindo a mesma coisa, vídeo de comunidade e tal, etc. Mas aqui vão ouvir coisa de igreja, diferente. Então cadê fulano? Ah, não sei. Não sei não. Tem outra coisa para fazer, né? Família veio visitar, não sei o quê, ou não sei o quê, ou a unhinha saiu do lugar. Tipo assim, qualquer coisinha. Qualquer coisa. É reino de Deus?
Minha pressão às vezes está alta, está lá em cima. Às vezes eu sinto os trem assim. Fico orando, pedindo a Deus para me segurar e tal, para a vista não embaçar, para não passar mal, etc. e tal. Mas estou aqui, porque aqui é meu lugar. Domingo de manhã eu estou aqui com você, porque é o único dia que eu alcanço seu coração numa semana inteira. Segunda, quarta e sexta eu alcanço alguns, com a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu fui colocado aqui para isso. Então, qual a sua prioridade? Estamos indo para o final já. Você nunca mais vai esquecer que são 4 tipos de pessoas. A semente que caiu no coração à beira do caminho, o maligno sugou. A segunda, a raiz é desse tamanhozinho, cresceu, o sol veio, pá, torrou. A terceira, os espinhos. Quais são os espinhos, meu bem? O mundo e as riquezas. A preocupação e as riquezas. Grana. Pode ter desse tamanhozinho a graninha, mas está aí na sua cabeça, martelando. Ai, eu não estou dormindo, quer não sei o que e tal. E a quarta, que você produz muito fruto. A sua vida é um fruto. Com quem você conversa, o assunto é aquele que enleva, que dá paz. Você ajunta para conversar coisa boa. Estou dizendo que não pode ter piada, que não pode ter música, que não pode ter dança. Não, essa é a vida. Comida boa, que eu mais gosto. Eles estão fazendo um franguinho lá, que eu vou te contar uma coisa. Eu fui lá, deu vontade de comer de manhã. A hora que eu visitei, dá até água na boca aqui. Comida, gosto. Mas não é prioridade da minha vida, não. Prioridade é conversar com o povo. É por isso que às vezes eu até passo um pouquinho de mal aqui, como uma bananinha e tal, mas eu dou tempo às vezes. Mas não se resolve isso em 2 minutos de conversa, também não. Aqui, no final, aqui, no cantinho. Isso é uma história. Isso é uma vida. Não cai do céu. Tem esforço. Agora, indo para o final. Anotei aqui o versículo aqui, e eu vou ler, você vai entender também. Você é salvo? Quem é salvo, fica em pé, por favor. Quem é salvo por Jesus, fica em pé. Okay. Eu acho que todos são. Está vendo? Então o Espírito de Deus testifica com seu Espírito de que você é filho de Deus. Pode sentar. Já está meio caminho andado. Você é salvo, né? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Sempre. Constância. Está faltando no povo de Deus. Está faltando da sua vida. Leitura da palavra. Oração. E com isso, temor e tremor. O povo hoje não teme mais não. Acabou o temor. Deus é pai, né? Tem medo não, igual os meninos, não tem medo mais não. Às vezes, eu lembro que eu sempre fui um pouco bravo assim. Né? Aí eles falam assim, os meninos têm medo de você. Eu falei, não, é para ter medo mesmo. Tem que ter medo de mim mesmo. Ah, fulano de tal tem medo de você. Não, pode ter medo mesmo. Porque se não tiver medo, perde assim um pouco de graça. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Então desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolva.
Faz exercícios espirituais, com hinos e cânticos espirituais, falando entre vós com salmos. Onde você faz isso? Sozinho? Na família? Você tem tempo aí, na família. Então faz pelo menos na igreja. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao vosso Deus e Pai. Amém, 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 amém. Onde é? No meio do corpo. Lá na sua casa, se não tiver esse costume, vai ser muito difícil mudar depois de grande. De tudo consultar a Deus, de pedir uma pizza à noite. Vamos parar, porque está todo mundo esfomeado, querendo a pizza, gostoso. E é gostoso mesmo. Abre aí, vamos orar primeiro. Ninguém toca antes de orar. Ou já vai avançando. Ah, dá para o menino primeiro, porque o menino comia depois. Por que está comendo antes? Por que dá para o menino primeiro? Ele comia depois, eu comia depois. Porque entrou o mundo e mudou tudo. Aí os pais têm desculpas também para pecar mais. A não ser que ele tenha um probleminha de saúde e precise. Mas eu me lembro quando tinha menino pequeno com essa aqui. Lá na Alemanha, na nona, na oitava, todo lugar. Vai ficar todo mundo aqui. Aí levava frutinha, bolachinha, trem para desenhar. Mas você vai ficar aqui. Na minha geração. Deu certo. Por que na sua não dá? Porque você dá comida para ele antes. Viu, Murilo? Você que vai ser pai um dia, vai aprendendo aí. Dói um pouquinho no começo, mas depois é bom. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa obra ou segundo a sua boa vontade. Então, ore a Deus para fazer esse desenvolvimento, porque Ele faz. É Ele que efetua. Tem que depender dEle. Não é na força do braço. Fazei, pois, tudo sem murmuração e nem contendas, briguinhas, frescurinhas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, senão morreria para o céu. Lembra? Por que você está aqui? Para salgar e iluminar. Senão você estaria no céu, hora dessa. Perseverando na palavra, preservando a palavra, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem me ofereci inutilmente. Dois mandamentos, fazer e perseverar, que é o sempre, que é a constância. Hoje está tudo muito rápido. Ligou. Não ligou, você joga fora e pega outro. Mulher deu certo. Não deu, você não vai. Você joga fora, você troca por outra. Homem não deu certo, não dá certo não, vou de experiência, vamos lá e tal. Pronto, troca. No reino de Deus não é assim. É perseverança. É sempre. É fazer. Entretanto, mesmo que eu, diz Paulo, seja oferecido por libação, como sacrifício, morto, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, por essa mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Última palavra. Tudo isso que eu falei aqui, em meio a facilidades e dificuldades, em meio à prosperidade
ou não. Tem que ter alegria. Tem que ter alegria. Isso procede do reino de Deus. Hoje eu acho que está aí a Elisângela, não está, Elisângela? Elisângela, Carol. Carol veio, meu bem? Está aí? Nenenzinho veio? Marido veio? Ótimo. Oi? O Bruno, porque daqui eu não sei quem está lá, né? Todos vocês dessa família estão passando por dificuldade muito grande. Então essa mensagem é para vocês também. No final de tudo é a alegria do Senhor que é a nossa força. E nós estamos orando para toda a verdade vir à tona. Na vida de todo mundo. E olha, nós como igreja, nós estamos no rumo certo. Falei para o Marquinhos e para a Lu. Nós precisamos achar onde está o negócio. E Deus vai dar para nós. A Lu está lá agora, sendo opressa lá por Satanás, na casa dela. Dentro do quarto. O Marquinhos, filho, ficou lá. O marido veio aqui para ouvir a palavra, vai poder compartilhar com eles. E vai voltar, e vai pôr a mão na cabeça, e vai ungir, e vai... Mas nós precisamos conversar. Onde está? Onde eu estou errando? O que está acontecendo? Porque é impossível essa palavra aqui mentir. Meu filho, se você falar que não gosta de bater no seu filho, eu fico com a palavra de Deus. E você vai ficar com raiva de mim. Mas eu vou ficar com a palavra de Deus. Tudo que você fizer, e eu, se não bater com a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Eu não vou ficar com a sua família, ou com você, mesmo que eu perca a sua amizade, que eu já perdi várias durante a minha vida, por causa da palavra de Deus. E me dói no coração ter essas dores, porque eu queria ter esses amigos perto de mim, sempre. Mas por imaturidade, por falta de palavra de Deus, nos conselhos que eles me davam, ou naquilo que queriam para que eu fizesse com relação a vocês, eu perdi a amizade. É por isso que para aconselhar essa pessoa, eu, você, que anda com o Senhor Jesus, tem que ter oração dentro. Não é no palpite seu doutrinário, nem no jeito que você gosta de ser, não. A gente muda as coisas para todo mundo ficar feliz. Quer que eu dê um exemplo? Vou te dar um exemplo. A Clarice. Eu amo a Clarice, amo o Sirley. Essas cadeiras aqui eram ali, ó. Lembra? E a Clarice, ela tem o cabelo assim muito fininho, né? Qualquer ventinho tira. Assim, mais curtinho, parece que fica mais quietinho, né? Mas quando ela está assim e tal, aí ela tomava, vinha cheirosinha e tal, sentava lá. Aí a Clarice queria que fechasse a janela. Eu sei, o cabelo está ralinho. Mas eu falei, mas eu não posso fechar a janela por causa da Clarice. A Clarice não manda na igreja. Ela é esposa do Sirley, mas não manda na igreja. Eu sou pastor, o melhor para vídeo, o que que é? É vento. E não ficar escuro e com calor. Aí o que que eu fiz? Peguei essas duas cadeiras, sentei aqui e falei para os vocês vão começar a sentar do meu lado direito ali, porque lá vai ficar fresquinho e o seu cabelinho vai ficar no lugar. Você acha que eu vou mudar alguma coisa na igreja por causa de você? Não vou não, irmão. Eu vou tentar adequar, porque reino de Deus só é reino de Deus quando todo mundo fica feliz. Quando não tem preferências. Aí é reino de Deus. A partir da minha esposa, a quem eu amo depois de Jesus mais. Ela está sendo convencida disso depois de velha, hein? Imagina. Ultimamente assim, está sendo convencida, né? Eu fico naquele grude assim, tá? Não, chega para lá, igual aquele gambazinho com gatinho pintado de branco e preto, né? E ela é a primeira pessoa que dá muitos palpites e tal. Vou perguntar para o dono. Não vou fazer porque você quer, não. Pode ficar de bico, de raiva. Depois sara.
e fica melhor. 4 pessoas. Qual que você é? Qual que você é? Você está correndo atrás de quê? Do reino ou das coisas desse mundo? Depende de você. E a partir de hoje, infelizmente para você, você não tem desculpa mais diante de Deus. Você ouviu. Não vai poder chegar para Ele e falar, nunca ouvi isso. Ouviu. Mas felizmente para você, que se não é essa quarta pessoa, vai poder mudar e priorizar o que é prioridade de fato.